Aleluia. Querido, Gênesis 22, versículo 1, por favor. Quem que nos assiste aí? Alguém pode dizer quem está assistindo? Te acusa aí quem que está assistindo. Geralmente a minha tia Eunice, aqui para mim tem 5 pessoas, só que não sei quem são. Marilane Munhoz está aparecendo para mim só. Mas eu creio que a irmã Dalva está nos ouvindo. Irmão Dalva, a mamãe linda do irmão Cristiano, sogra da irmã Ritinha. Um beijo, irmão Dalva. Sentindo tua falta, mulher. Vem domingo aí rasgar o céu. Tá a irmã também Marilane, está assistindo. Irmã Marilane, um beijo para você. A irmã Maria de Lourdes. Quem é essa Maria de Lourdes, irmão? É sua tia, está sempre assistindo. A gente está falando, rapaz, Maria de Lourdes, Senhor te abençoe, minha querida. A Dalva, deve estar minha tia. Tem 6 pessoas agora, então. Minha tia Eunice, minha mamãe. A minha mamãe às vezes não assiste online, mas assiste depois. Mamãe, um beijo. Amém? Essa igreja está esperando você aqui, amém? Então vamos lá. Palavra de Deus, Gênesis 22, 1. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a quem? A Abraão. Provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Ele disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Já reparou que quando Deus manda, ele não manda a revelação completa, né? Olha só, volta aí, vamos meditar um pouco na palavra hoje, tá? Diz assim, ó, vai para o lugar que eu estou te mandando, lá no Moriá, e oferece um local que eu vou te dizer ainda. Tu vai e eu vou falando. Revelação de Deus, ela é progressiva, querido. Guarda isso aí, revelação de Deus, ela é progressiva. Vamos lá, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, cortou lenha para o holocausto, levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos quem? A vós. Tornaremos quem? Nós. Nós tornaremos a vós. E disse Abraão, ele disse, cadê? E disse Abraão aos seus moços, próximo, e tomou Abraão a lenha do holocausto, pôs-lhe sobre Isaque seu filho, e ele tomou fogo e o cutelo nas suas mãos, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Senhor, eis a tua palavra. Deus, que nessa noite seja uma palavra revelada do céu. Senhor, tu sabes que eu não tinha preparado nada para hoje. Hoje quem ia pregar é minha esposa. Mas de repente o Espírito Santo moveu meu coração a trazer esta palavra hoje. Não preparei nada, mas que seja uma preparação divina dos céus. Que seja uma revelação que não venha apenas trazer entendimento humano, mas que venha trazer mudança, cura, renovo, restauração. Que haja transformação de caráter, mudança de propósito. E que nós possamos viver a revelação dos céus para nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Que toda obra do inferno caia por terra. Todo demônio venha se levantar contra a tua palavra, caia por terra agora, e abrimos nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração, a tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz, amém, amados. Então diz a palavra de Deus, que depois dessas coisas, que coisas é essa, querido? Que coisas é essa? Irmão, se existe coisas que Abraão passou, foi Abraão, que viveu coisas, foi Abraão. Deus chega para Abraão lá na terra de Ur dos Caldeus, chega para Abraão e fala assim, varão valoroso, eis que farei a tua descendência incontável, como as estrelas dos céus, incontáveis como a areia do mar, mas sai daqui
e vai para a terra onde eu te mostrarei. Abraão escuta a voz de Deus, ele vai, sai da casa, vai para onde Deus manda. E nesse processo de ir, Deus vai renovando a promessa com ele. Chega um momento que Abraão havia prosperado, e eu não vou entrar em detalhes, mas Abraão prosperou em todo lugar que ele foi para o Egito, ele prosperou, ele foi para Canaã, ele prosperou, chegou lá, Ló, vendo, diz que a palavra de Deus que prosperou ele e seu sobrinho Ló, aí começou a ter briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, e ele falou assim, escolhe a terra que tu quer. Ló, como era malandro, olhou, viu as terras de Sodoma e Gomorra, que eram terras férteis, terras verdes. Abraão ficou com a pior terra, mas mesmo assim Deus fez ele prosperar, mesmo em meio a uma terra que aparentemente era seca. Por quê? Porque o Senhor era com Abraão. Abraão foi crescendo, foi vendo seus bens crescer. Ele chegou para Deus e falou assim, Deus, tu falou que me daria um filho, que a minha geração seria incontável como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Porém, hoje, tudo que eu tenho, tudo que tu me deu, Senhor, não será para ninguém além do que meu servo Eliezer, um servo fiel de Abraão, que ele adotou como filho. E ele falou assim, olha, tudo que eu tenho vai para o teu servo, vai para o meu servo, que é fiel, é meu amigo, eu amo muito, mas para ele ir lá. E diz a palavra que ali Deus faz algo maravilhoso, querido. Deus faz um birit. Birit significa aliança. Deus faz uma aliança com Abraão. E diz a palavra que Deus fez com que Abraão separasse vários animais. Eu não lembro quais, foram cordeiros, bois, vários animais. E aí Abraão cortou esses animais ao meio. E diz a palavra que Deus, ele ia selar um acordo com Abraão. Diz a palavra que Deus fez Abraão adormecer. E o próprio Deus passou como fogo em meio a esse holocausto, em honra à aliança que ele tinha com Abraão. Naquele momento Deus fez uma aliança com Abraão. E quem testificou, geralmente quem faz sacrifício é quem? Somos nós. Nós oferecemos um sacrifício de louvor. Nós oferecemos um sacrifício de adoração. Antigamente os sacrifícios eram através de animais, era através de frutas. Hoje nós sacrificamos quem? A nossa vida. Nós somos sacrifícios vivos, mas quem sacrifica somos nós. Mas naquele momento, Abraão tinha uma aliança tão tremenda com Deus. Deus diz a palavra que Abraão era amigo de Deus, ao ponto que o próprio Deus, ele selou o sacrifício, dizendo, sou eu que faço uma aliança contigo. E diz a palavra que posterior, nós sabemos lá que ele tutibiou um pouco na aliança, que ele pegou a serva Agar, teve o filho Ismael. Mas, finalmente, depois de todas essas coisas, depois dessas idas e vindas, dessas subidas e descidas, finalmente, chegou quem? O filho da promessa. Quem era o filho da promessa? Isaac. E diz a palavra que depois disso tudo, Deus chegou para Abraão e o provou. Diz a palavra que Deus provou Abraão e falou assim, olha, vai, pega teu filho único. E essa palavra único é muito forte, querido, porque quando fala de único filho, de filho unigênito, nos lembra de quem? Quem é o filho unigênito de Deus? Jesus. Então, Abraão está para Isaac, assim como o pai está para Jesus. E diz a palavra que Deus falou para Abraão, você vai me oferecer em sacrifício o seu único filho. E diz a palavra que Abraão não titubeou, Abraão não duvidou, Abraão pregou o seu filho, pegou 2 servos, pegou lenha, pegou o cutelo. E diz a palavra que quando ele chegou no início da montanha, ele falou para o seu servo, falou assim, olha, ficai aqui, porque subiremos. Eu e meu filho, nós iremos subir e nós voltaremos. Por que Abraão disse que ele voltaria? Ele não falou assim, e eu voltarei. Abraão estava indo para quê, irmã? Qual que era o propósito dele subir ao monte? Com quem? O filho. O objetivo, o propósito de subir o monte era sacrificar aquilo que ele tinha de mais precioso, que era o seu filho. Quantos dias demorou para ele chegar lá? Diz a palavra que 3 dias. 3 dias demorou para que chegasse o sacrifício. E diz a palavra que ele subiu. E aí quando ele estava subindo, ele chegou no momento do sacrifício. Diz a palavra que Isaac, que era filho do seu pai, que cresceu ouvindo as histórias de Abraão, de como Deus tinha livrado de Sodoma e Gomorra.
de como Deus tinha dado uma promessa sobre ele, que a sua descendência seria incontável, ouvindo as histórias do Senhor. Isaac chegou para Abraão e falou assim: pai, nós vamos fazer mais um sacrifício de adoração, mas eu estou vendo aqui que tem a lenha, eu vejo que tem o cutelo, eu vejo que tem fogo, mas cadê o cordeiro? Onde é que está o objeto a ser sacrificado? E a palavra de Abraão foi assim: Deus proverá. É a primeira vez que você vai ouvir a palavra falando Jeová Jiré. O que significa Jeová Jiré? Deus proverá. Proverá o quê? Para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. E diz a palavra que quando finalmente Abraão chegou naquele lugar, em nenhum momento Abraão duvidou da promessa de Deus. Qual que era a promessa? É que Isaac seria chamado uma geração incontável. Abraão não sabia ainda da existência do seu futuro neto Jacó. Ele não sabia da família dos patriarcas que viriam as 12 tribos de Israel. Ele não sabia da vida de Moisés. Ele não sabia de Davi, que seria um homem segundo o coração de Deus. Abraão não sabia também da vida do Cristo, do Messias, que viria descendente da sua geração. Mas Abraão sabia de uma coisa: que Deus era o Deus provedor, que o Senhor, Ele é o Jeová Jiré, o Deus que provê, querido. E ele sabia que toda essa promessa estava aliançada com quem? Na vida do seu filho. E agora, irmãos, olha que coisa doida. A promessa de Deus na vida de Abraão estava linkada exatamente com aquilo que ele deveria abrir mão. Quando Abraão decidia abrir mão daquilo que era promessa, a promessa aconteceu. E amados, é estranho isso, mas no reino de Deus as coisas são invertidas, amado. A palavra de Deus fala assim, ó: aquele que quiser grande, se fazer grande, se faça pequeno. Aquele que quiser viver, ele tem que antes o quê? Morrer. Aquele que se diz maior, tem que ser o menor. No reino de Deus, as coisas são invertidas. E aqui, Abraão estava entendendo um princípio dos céus, que para viver promessa de Deus, eu tenho que, antes de mais nada, sacrificar a promessa. Abrir mão da promessa. Só que a palavra de Deus fala que quando Abraão chegou lá, e ele estava sendo provado por Deus, era Deus quem provava o coração de Abraão. Quando Abraão pegou o cutelo e estava pronto a sacrificar, Deus grita, bota lá. Deus fala para Abraão: não toque no seu filho. Diz a palavra lá no versículo, estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar, sacrificar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então, não, versículo 12, não estenda as tuas mãos sobre o moço e não faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro, ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão chamou o nome daquele lugar: o Senhor proverá, Jeová Jirê. E até hoje se diz aquele monte, é o monte Jeová Jirê. Querido, Deus proveu o cordeiro. Assim como Deus, Ele via nossas vidas perdidas, Deus via muitas promessas na sua vida, mas existe alguém que quer roubar as promessas de Deus. Existe alguém que quer roubar os sonhos de Deus na sua vida. Madalena, existe alguém que tenta todos os dias destruir os sonhos de Deus na sua vida. E o problema é que muitas vezes, diante das lutas, das necessidades, das dificuldades, a gente tem a tendência do quê? Daquilo que é precioso para nós, eu faço o quê? Eu guardo. Aquilo que é de mais precioso na minha vida, eu escondo.
Por quê? Porque eu não quero perder. Eu não quero abrir mão daquilo que é precioso. Mas, meu querido, quando você entende que é abrindo mão daquilo que é precioso, é que verdadeiramente eu ganho no reino de Deus, querido, você vai ver que as suas preocupações vão deixar de existir. Porque nosso Deus, irmãos, Ele é o Deus provedor. Ele é o Jeová Jiré. Irmãos, esse princípio está em toda a palavra de Deus. Jesus, o Senhor, quando Ele fez essa alegoria, não alegoria, mas essa história, Ele estava parafraseando, Ele estava preparando aquilo que o Senhor faria. Porque quando Abraão sacrificava o seu único filho, Ele estava apontando que um dia, alguém também viria e teria que sacrificar o seu único filho, a qual Deus proveria como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nesse momento, quando o filho está na cruz, e ele se vê ali, levando o pecado de toda uma humanidade, ele diz o quê? Eli, Eli, lama sabachthani. Que significa o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Querido, por que Jesus falou isso? Jesus, naquele momento, Ele era o Cordeiro de Deus. Naquele momento, Ele era o carneiro que estava preso entre os arbustos, que veio para substituir a morte do homem. Ali Abraão estava dizendo assim, Deus está dizendo para Abraão, o seu filho significa a humanidade. E a humanidade, para que a promessa de Deus venha alcançar, precisa morrer. Mas ele fala, eu enviarei um cordeiro melhor, eu enviarei um cordeiro perfeito, que quando ele morrer, ele vai trazer um novo futuro para toda a humanidade, para toda a tua geração, que vai ser incontáveis como as estrelas dos céus. Interessante que sabe por que Deus fala que a geração de Abraão seria primeiro incontáveis como os céus e incontáveis como o grão da areia? Porque o grão da areia na terra, por mais difícil que seja a contabilidade dele, você ainda consegue. Porque você vê, deve ter cada grão pesa, sei lá, quanto deve pesar um grão de areia? Um micro, sei lá o quê. E aí ele imagina, ele faz um cálculo aqui, tem tantos milhares de metros cúbicos de areia. Logo, aqui tem 300 quinquilhões de grãos de areia. Mas é possível ao homem calcular. Então, quando Deus fala que, olha, você vai ter uma geração, assim como os grãos de areia, ele falava da geração física de Abraão. Você vai ter uma geração que vai vir de Jacó, que vai vir das 12 tribos, e essa geração vai ser gigantesca, essa geração vai tomar a terra, vai ser abençoada, porém, existe uma geração que é incontável como as estrelas dos céus. E querido, diz o homem que por mais que ele tenta calcular, ele nunca consegue calcular os números das estrelas, porque cada vez quando ele pensa que ele chegou a um número, ele descobre, puxa, agora tem o novo telescópio lá, que é esqueci o nome dele agora, não é o Hubble, tem um novo agora, que está aí tem umas megas câmeras, ele consegue, é James Webb, eu acho, ele consegue enxergar onde o homem nunca enxergou, e agora o homem está descobrindo lugares no universo que ele nunca imaginou que existiria. Por quê? Porque o universo é incontável para o homem. E o Senhor está falando assim para Abraão. Então o Senhor está falando assim para Abraão. Abraão, existe uma geração que é contável, que é dos homens. Mas existe uma incontável que é celestial. Que virá, como o Senhor falou a Abraão, olha, até desta pedra eu sustentarei uma geração, Abraão, uma geração da fé, querido. Só que para que isso acontecesse, foi necessário que Abraão estivesse disposto a oferecer em sacrifício aquilo que ele tinha de precioso, querido, a promessa de Deus. Irmã Ana, para que você venha me ver o milagre de Deus, muitas vezes Deus vai falar assim, me dá em sacrifício aquilo que é precioso para ti. E amados, eu vou ser sincero, é muito fácil a gente abrir nossa carteira e a dar aquela nota surrada, aquela notinha de R$1, sei lá, nem tem mais nota de R$1. Eu estou falando de dinheiro, mas não tem a ver com dinheiro não, viu, irmãos? É muito fácil a gente dar aquela roupa que você não veste mais.
Eu dei um terno maravilhoso, lindo para o irmão Cristiano. E foi difícil abrir mão. Mas eu vos confesso, eu dei, sabe por quê? Porque ele não cabe mais em mim, querido. Eu comprei ele, um terno mais lindo que eu tinha, eu comprei ele assim, quando emagreci. Eu fiquei com 86 quilinhos, eu tenho 113, querido. Eu cheguei a 86 quilinhos e eu comprei aquele terno lindo e eu usava, só que daqui a pouco eu engordei de novo. Mas a minha meta é assim, ó, um dia eu vou caber de novo, eu vou emagrecer. Já se passou-se aí, ó, meu irmão, 10 anos eu não emagreci. E eu falei, não, eu vou abrir mão. É difícil, mas eu vou abrir mão. Mas por que eu abri mão, querido? Por que eu abri mão, Cristiano? Porque eu sei que eu não vou mais chegar aos 86 quilos. Nem claro, quis abençoar meu irmão. Mas é um terno lindo, maravilhoso. Mas, querido, assim é a nossa vida. Às vezes a gente só abre mão quando a gente sabe que aquilo não vai mais servir para mim. Eu só abro mão da minha vida coisas que eu sei que eu já estou prestes a perder. Eu só abro mão daquilo que ele não tem mais o mesmo valor que um dia teve. Assim é o homem, ele só abre mão daquilo que até foi precioso um dia. Meu casamento um dia foi precioso, mas hoje o meu casamento não me traz mais alegria. Hoje o meu relacionamento não é mais o mesmo. Hoje eu vou abrir mão porque eu quero ser feliz. Um dia ele me fez feliz, um dia ele brilhou, foi maravilhoso. Hoje ele não brilha mais, hoje ele não me faz mais feliz. Eu abro mão. Eu tive um carro que era lindo, um dia foi 0 quilômetro, nunca tive, mas um dia eu vou ter, ou não. Lindo, maravilhoso, esse carro, usei, quebrou, chegou uma hora que ele está velho, surrado. Hoje eu posso abrir mão, por quê? Porque hoje ele não é mais precioso para mim. Querida, a gente abre mão de muitas coisas na nossa vida, quando não tem mais valor, e a gente tem a cara de pau de dizer que é um sacrifício. Não, e a gente faz isso com Deus, querido. A gente quer sacrificar para Deus aquilo que para nós não tem mais valor. E amado, sacrifício que não tem custo não é sacrifício. Diz a palavra de Deus, eu não lembro muito bem, não vou falar porque eu não lembro o contexto, eu vou falar o que não é real. Mas, meu querido, nós temos que aprender que só existe valor para Deus aquilo que nos custa. E Abraão, ele pegou aquilo que era de mais precioso para ele, que era seu filho. E aí ele decidiu abrir mão. E quando ele abriu mão, querido, ali ele selou o sucesso da vida dele. Querido, nós precisamos entender que o reino dos céus eu só subo quando eu desço. Eu preciso entender que eu só vou ter alegria na minha vida quando eu estiver disposto de abrir mão daquilo que é precioso para mim, para viver aquilo que Deus tem para a minha vida. E amado, Jesus estava lá e ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Querido, naquele momento, Jesus estava desamparado de Deus? Será que em algum momento, Deus ele pode olhar para aquele filho que ele ama e dizer, olha, nesse momento eu abri mão de você, não quero mais saber de você? Será que Deus virou as costas para Jesus? Não. Tem gente que fala assim, eu não quero manchar a santidade de Deus com meus pecados. Querido, nada nesse mundo consegue tingir, sujar, macular a santidade de Deus. Deus é santo não pelos teus atos, Deus é santo porque Ele é. Mas o que acontece? Jesus naquele momento, ele se achou que Deus não estava mais com ele, não é porque Deus não estava ali, mas porque Jesus ali ele estava levando o quê? O que ele levava? Nossos pecados. Ele levava as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, naquele momento, Jesus levava não apenas o pecado de uma geração, ele levava o pecado das gerações passadas, da geração presente e de toda uma geração futura. Agora você imagina, diz a palavra de Deus quando Jesus falou assim, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Querido, qual era o cálice que ele está falando? Será que era a surra que ele ia tomar dos soldados? Querido, foi terrível, terrível. As suas costas, diz os estudiosos, que ficou em carne viva. Porém, se a gente for dizer que o cálice que Jesus estava falando era a tortura que ele ia passar, nós podemos dizer que tem pessoas que em nome de Jesus viveram torturas piores. Porque depois disso, vários servos de Deus foram martirizados por amor a Cristo. E sofreram
castigos piores do que Jesus sofreu. A palavra de Deus fala que Cristo foi crucificado na cruz. Porém, Pedro, que um dia negou por amor a Jesus, conta a história que ele foi crucificado como? De cabeça para baixo, porque ele disse, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Então, se o cálice de Jesus tem a ver com a surra que ele ia tomar, a cruz que ele ia carregar, então nós podemos dizer que teve pessoas que sofreram muito mais do que Jesus. Porém, o cálice de Jesus não tem a ver com a dor física ou com o sofrimento físico, mas tem a ver com carga do peso espiritual que Jesus levaria na cruz. E Jesus, ele era o quê? O que ele era? E ele é? Ele é Deus. Jesus é Deus. Ele e o Pai são um como Deus. Só que naquele momento, quando Jesus diz a palavra de Deus que ele abriu mão de sua glória, semelhante ao homem se fez, menor do que os anjos, e quando ele andou nessa terra, ele não andou, apesar de ser Deus, ele abriu mão da sua deidade, ele andou como um homem. E naquele momento, quando Jesus está no Getsêmani, o lado humano de Jesus falou, se possível, passa de mim esse cálice. Mas de repente o lado divino dele falou assim, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E voltando para a cruz, quando Jesus está lá, e ele sente o peso espiritual de toda uma humanidade em pecado sobre a vida dele, ele diz, o lado humano de Jesus fala, Eli, Eli, lama sabachthani. Mas, querido, mesmo sabendo do peso do pecado, ele não abriu mão. E ele se ofereceu em sacrifício. Ele se ofereceu, assim como Abraão abriu aquilo que ele tinha mais de precioso, Jesus ofereceu a sua vida como aquilo de mais preciosa. E, meu querido, ele poderia ter morrido ali. Diz a palavra de Deus que quando ele morreu, expirou, a terra estremeceu, os sepulcros se abriram, o véu que separava, diz a palavra de Deus, que separava o santíssimo lugar do santo lugar, foi rasgado do alto acima, e até os soldados que prenderam ele, falou, verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Mas diz a palavra que o tempo passou, e no terceiro dia, o sacrifício que Abraão estava disposto a fazer, mas não fez, porque Deus, Jeová Jiré, proveu o cordeiro. Naquele momento, o cordeiro que foi provido, ele ressuscitou. E com ele ressuscitou a provisão de Deus. E amados, hoje, quando eu e você entendemos que quando eu entrego aquilo que é precioso para mim, e eu entrego para Deus, Deus está falando o seguinte, olha, até hoje, você tentou andar os teus sonhos, Cristiano. Os seus sonhos, Ana, teus sonhos, Aninha. Até hoje irmão, aquilo que é precioso a gente faz o quê? A gente guarda, a gente cuida. Irmã Neneca, o que você faz com aquilo que é precioso de você? Você não deixa qualquer pessoa ver. Você não deixa porque você tem medo que alguém possa roubar. Se você tem um tesouro seu, você só mostra para aqueles que são íntimos, porque é seu tesouro, é precioso. Mas diz a palavra de Deus que quando eu estou disposto a pegar aquilo que é precioso para mim, e entregar na mão de Deus e dizer, Senhor, eu abro mão do que é precioso, valioso para mim. Porque eu sei que tu proverá, querido. Deus pega o que é precioso e transforma naquilo que é sobrenatural, querido. Aí você está lutando para transformar aquilo que é precioso em ouro, mas você não consegue. Você está tentando viver teus sonhos, teus projetos. Querido, experimenta sacrificar na mão de Deus. Experimenta. Experimenta aquilo que você até hoje está gastando a tua vida. Gastando as tuas lágrimas. E fala, Senhor, é precioso para mim. Meu casamento, meu trabalho, minhas finanças. Querido, tem gente que sabe o que tem mais de precioso. Não é trabalho, não é dinheiro, não é família, não. Sabe o que tem mais de precioso? São as feridas da vida. Quantas pessoas pegam a ferida dela e fica lambendo e guarda? Por quê? Porque se tornou algo precioso. Mas como assim, pastor? Irmão, tem gente que ama lamber suas feridas.
Se alguém for curar, a minha esposa conta que ela tinha, é uma coisa meio feia, mas eu vou contar aqui de uma forma bem velada, que tinha uma menina que foi lá fazer uma cirurgia, ela trabalhava fazendo partos lá. Sabia que minha esposa fazia partos? Olha só. Uma enfermeira, ela trabalhava na área de enfermagem lá, ajudando nos partos. E tinha uma menina que ela tinha uma enfermidade, né, nas partes íntimas. E alguém falou assim, não, a gente vai tratar isso aqui. Ela falou assim, não vou tratar isso aqui não, porque isso aqui é precioso para mim e para o meu marido. Não sei o que eles faziam com aquele negócio lá, mas eu quero dizer o seguinte, aquilo que é sujo e imundo, para ela era precioso, querido. E, amados, tem gente que faz isso com as suas feridas. É uma ferida que é podre. Está te ferindo, está te matando, está te machucando. Mas você está guardando como precioso. Não, isso é precioso, é meu. Toda vez que você toca, dói, mas é seu. Você não quer ser curada. Você quer ser consolado. Você quer que as pessoas falem assim, ai, tadinha da Ritinha, né, Ritinha, como tu sofreu. Ô, neneca, nenequinha, o pessoal foi ruim contigo, foi ruim comigo. Como eles são ruins. Você quer consolo, você não quer cura. Aí Deus fala assim, Ritinha, vamos curar isso aí. Tá machucado, vamos lançar isso no ar. Vamos viver o novo de Deus. Não, pastor, viver o novo de Deus significa que ninguém vai me consolar pelos machucados que eu vivi no passado. Ninguém vai. Porque você não vai lembrar mais dele. Não, pastor, não. Eu não quero esquecer, não. Porque eu adoro quando as pessoas vêm e falam assim, tadinha, né? Olha que... Não é? É precioso. É precioso, é valioso para ti. E o Senhor fala assim, querido, abre mão disso que é valioso. Porque quando você abre mão daquilo que é valioso, ainda que seja torto, ainda que para ti é valioso. Tu não vê aquelas pessoas que colecionam bonecos de ação e o cara nunca abriu da caixa, é valioso para ele, para a gente é um lixo, para ele é valioso. Aquelas pessoas que são os acumuladores, quem que aqui já viu? Né, aparece na TV, aí tenta na pessoa assim, é uma lixarada. Irmãos, 300 ar-condicionado que não funciona, 500 fogões, madeira, em tudo, rato, barata, com lixo fedendo, mas para aquela pessoa tudo aquilo é precioso. Aí as pessoas falam, não, vamos abrir mão de alguma coisa? Não, tu tem 300 fogões, vamos ficar com um. Não. E é uma briga. Aí a pessoa vai tirando, é lixo mais lixo, a pessoa, não. Para ela é precioso, é lixo, tem rato, tem doença, está causando morte, mas para ela é precioso. Querido, nós precisamos abrir mão daquilo que a gente acha que é precioso para viver aquilo que Deus tem para ti, querido. Então, o que é precioso para você hoje? Se Deus hoje te pedisse algo que é precioso, eu falei daquilo que é sujo, daquilo que é, mas tem coisas boas, tem sonhos, tem projetos, relacionamentos, ministério. Está disposto a abrir mão daquilo que é precioso? Como eu disse, nosso Deus, Ele é o Jeová Jireh, Ele é Deus que provê. Mas a provisão de Deus não tem a ver com a tua mente, querido. A provisão de Deus não tem a ver com aquilo que tu acha, Deus vai te dar. Eu vou como é que é mesmo? Na fogueira santa de Israel, eu vou oferecer o meu carro, Honda Civic, e eu vou ganhar uma Ferrari. Não, eu vou lá, eu vou oferecer a minha casinha, e eu vou ganhar uma mansão. Não é isso, querido. Oferecer a Deus esse sacrifício é dar aquilo que é precioso para ti, sem esperar nada em troca. Mas sabe o que é maravilhoso? Que Deus sempre tem algo extraordinário para quem está disposto a abrir mão daquilo que é precioso, querido. Porque nosso Deus é o Jeová Jireh, querido. Se coloque de pé, vamos orar. Irmãos, é descendo que se sobe. É morrendo que se vive. É diminuindo que eu cresço. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e a me constranja. Querido, você quer viver o sobrenatural com Deus? Tu quer viver uma mudança com Deus? Esteja disposto a entregar a tua vida. Irmãos, a gente fala, já entreguei para Jesus. Entregou nada. Entregou nada. Tu não consegue entregar 30 minutos de oração para Deus. Eu vou trazer uma mensagem aqui de Deus isso. Falar sobre o Deus que nos resgata. Querido, Deus, Ele te comprou, querido. A tua vida é dele, mas apesar de nós dizermos que a nossa vida é dele, a gente só dá resto para Deus, querido. É resto do nosso tempo, é resto da nossa oração. Aí tu está aqui no culto aqui, é 9h52, já está pensando, está tarde, eu tenho que ir para cá.
Nem 2 horas de culto ao Senhor, às vezes a gente consegue dar. Querido, aprenda a dar aquilo que é precioso para você. Para que você venha ter uma experiência com Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus que talvez você vai entregar algo que para ti é precioso, mas quando se revelar a grandiosa obra que Deus tem, você vai dizer, meu Deus, ainda bem que eu entreguei. Ainda bem que eu abri mão. Só sabe, querido, se eu pedir para testemunhar pessoas que abriram mão de coisas que eram preciosas para ti, eu duvido que essa pessoa não vai dizer assim, ó, ainda bem que eu abri mão, porque se eu não tivesse aberto mão, eu nunca viveria isso que eu estou vivendo. Só sabe quem já viveu. Então, querido, vamos orar ao Senhor. O que Deus tem pedido para você abrir mão, querido? O que é precioso para você hoje? E talvez Deus está te pedindo que você abra mão, mas você não consegue. Você até sabe, talvez, é um perdão que você não está disponível a dar. Deus fala assim, querido, sacrifica essa dor, perdoa. Não, pastor, já perdoei, mas bem longe de mim. Não, então não é perdão. Talvez é um projeto seu, que você nunca... Eu tive que abrir mão de um projeto, que para mim é maravilhoso, eu já falei para algumas pessoas aqui, já tem em púlpito. Eu tive que abrir mão de um sonho profissional meu, que era ser oficial. Eu hoje era para ser capitão, quase major, mas eu abri mão, não a duras penas, a duras penas, mas eu abri mão de algo que para mim era precioso, maravilhoso. Para quê? Para viver isso aqui, querido. Para eu estar hoje aqui em Nova Santa Rita, trazendo essa palavra para você, querido. Foi fácil? Não foi, querido. Abrir mão daquilo que é precioso para nós é custoso. Abraão, quando subiu, ele sabia que ele ia sacrificar o filho dele. Porém, Abraão tinha uma fé tão sobrenatural que ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho, porque ele sabia quem tinha prometido para ele. Ele sabia quem foi que passou no fogo em meio aos sacrifícios e fez uma aliança com ele. Querido, vamos orar. Vem todo mundo aqui na frente. Vamos encerrar orando. E, querido, quer viver o sobrenatural com Deus? Quer viver uma nova história sobrenatural com Deus? Rafinha, vem cá também. Vem. A meninas, por que vocês não vieram? Venha. Venha, Deise, venha. Venha, Madalena. Madalena, é Maria Madalena ou é só Madalena? É só Madalena? É Maria Madalena, ah tá. Venha também, minha linda. Você também, Nilva, venha. Vamos fazer um círculo aqui na frente. E, querido, o que é que tu está precisando abrir mão e você não consegue? O que na tua vida, talvez Deus já pediu, Deus já falou, Deus já gritou no teu ouvido, mas você sempre tenta negociar com Deus. Fala, Deus, isso aí eu talvez... Fala o seguinte, eu vou abrir mão. Deus pediu algo e você dá só os dedinhos. Não, dá isso aqui só. Outro dia, Senhor. E aí você vive brigando com Deus. Deus está pedindo, me dá. É precioso para ti, eu sei, querido. Eu sei que é precioso, porque eu já falei. A gente só abre mão daquilo que é precioso. Abrir mão daquilo que não é precioso para você, qualquer um faz. Um tênis que não serve mais, é um chinelo que rasgou, é uma roupa que não te cabe mais, é um carro que não te presta mais. É fácil. Abrir mão para ti não presta mais. Eu tenho algo melhor. Eu tenho um tênis melhor. Eu estava abrindo mão do meu carro, ninguém quis, né? Mas eu estava abrindo mão do meu uninho aí, dando preço de batata. Mas por quê? Porque Deus me abençoou com outro melhor, né? Então eu estava dando, mas ninguém quis no fim. Mas eu estava abrindo mão por quê? É porque o carro não valia mais para mim? Não, ele tem valor. Só que para mim não valia mais porque Deus me deu algo melhor. Aí é fácil, aí não é oferta, querido. Aí não é sacrifício. Aí não é valioso, não. Deus está te pedindo para você, querido, entregar aquilo que é valioso. E Deus já está falando, ó, há tempo com você. Tu tenta negociar com Deus e Deus está falando com pessoas aqui. Eu sei que Deus está falando. Não foi nem carne nem sangue que me pediu para trazer essa mensagem hoje. Tem gente que está lutando com Deus e não consegue abrir. E Deus sabe, você sabe que Deus está te pedindo para você abandonar algumas situações, para você abrir mão de algum tipo de hábito, para abandonar certo tipo de coisas que você sabe que Deus está falando, abre mão, porque eu tenho algo melhor. Abre mão, porque eu vou te trazer cura.
Abre mão, porque tu vai viver algo sobrenatural. Eu sou o Deus que provê. Eu proverei algo sobrenatural que não passa na sua mão, porque os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Teus caminhos não são meus caminhos, porque meus pensamentos são mais altos, querido. Meus caminhos são mais altos, diz o Senhor. Mas você só vai viver esses pensamentos e esses caminhos altos quando você estiver disposto, querido, a abrir mão daquilo que é precioso. E amado, abre mão. Eu vou orar aqui, querido, e quando eu estiver orando, o Deus que está falando no seu coração, que diz, filho, tem que abrir mão. Talvez, quando você estiver abrindo mão, você vai sentir que nem Jesus, quando disse assim, ó, Eli, Eli, lama sabachthani. Aleluia. E aí você vai dizer assim, Senhor, eu não consigo abrir mão disso, eu não consigo, Senhor, eu não consigo. Porque o seu lado humano vai estar falando mais alto. Mas, meu querido, quando você abrir mão, e você ver a glória que vai se manifestar, você vai dizer assim, por que eu não abri antes? Por que eu não abandonei esses propósitos antes? Começa a falar com Deus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Tu sabes que é difícil de abrir mão. Tu sabe aquilo que tem sido precioso na vida dos teus servos, Senhor. São situações que eles não conseguem abandonar. São projetos e sonhos. São objetivos de vida. São pecados. Que eles sabem que aquilo desagrada a Deus. Eles sabem que não é da vontade de Deus. Mas é precioso para ele. E ele não consegue abrir mão. É um estilo de vida que Deus já reprovou. Deus falou assim, ó, não quero que tu andes desse jeito. Mas a gente não consegue abandonar. Por quê? Porque a gente não ama Deus? Não, a gente ama Deus. Mas essa situação é muito preciosa para mim. Eu não consigo me desfazer. Mas o Senhor fala nessa noite, fala assim, filho, eu não vou tirar da tua vida. É tu que tem que abrir mão. O Senhor fala nessa noite, isso que você tem na tua vida que está agarrado em você, eu não vou tirar, porque é tu que tem que abandonar. É tu que tem que sacrificar. É tu que tem que vir ao altar e dizer assim, Senhor, é precioso para mim. Tem um valor tremendo, mas eu abro mão por amor a ti. Essa vida que você tem vivido, essa oscilação que tu tem vivido, esses projetos, entrega para Deus. Entrega para Deus. Senhor, nessa noite eu coloco a vida de cada um dos teus filhos. Senhor, tu conhece o coração. Tu sabe as lutas. Tu sabes as lutas de cada um. Mas em nome de Jesus Cristo. É em nome de Jesus aqueles que escutam online, Senhor. Que até hoje vive uma vida meia boca com Deus. Que até hoje oscila em estar na igreja e viver perdido no mundo. Por quê? Porque não consegue abrir mão daquilo que é precioso para ti hoje. Querido, se você soubesse aquilo que Deus tem preparado quando você decidir abandonar no altar. Quando Abraão decidiu sacrificar seu filho, Deus conquistou toda uma nação física e celestial para Abraão. Toda uma família de fé, a qual hoje nós podemos dizer, eu sou filho de Abraão. Por quê? Filho de Abraão na fé, querido. Então, em nome de Jesus, querido, decida hoje. Senhor, eu coloco a vida dos teus filhos, Pai, no teu altar. Tu sabes, Senhor, aquilo que é precioso. Oh Deus, aquilo que é precioso para mim, Senhor. Deus, eu quero abrir mão, Senhor, daquilo que é precioso, que eu digo, Senhor, eu não consigo. Vá abrir mão, eu quero abrir mão, me ajuda. Senhor, talvez eu não tenha forças hoje, mas me ajuda, Senhor, a ter forças, a dizer não àquilo que é precioso para mim, para viver aquilo que é precioso para Deus. Senhor, nessa noite nós, como filhos de Deus, nós dizemos, Senhor, é difícil, é cansativo, é pesado, mas eu decido entregar no teu altar aquilo que hoje é precioso para mim, para que eu possa viver não aquilo que eu quero, mas aquilo que tu tens preparado para mim. E meu querido, você vai ter uma experiência infinitamente maior com Jeová Jiré, o Deus que proverá na tua vida. Quando eu entregar no altar, eu entrego no teu altar, Senhor.
eu entrego no teu altar, Senhor. Traumas, eu entrego feridas que até hoje eu estou lambendo, pecados, Senhor, que eu não consigo abrir mão, Senhor. Que eu digo, Senhor, eu sei que é errado, mas eu não consigo abandonar. Nessa noite nós abandonamos no teu altar. Eu não quero mais, Senhor, ter prazer no pecado. Eu não quero mais ter prazer em fazer certo tipo de coisas que eu faço, Senhor, porque eu sei, Senhor, que te desagrada. É precioso para mim, mas não é da tua vontade. Sonhos, Senhor, que eu acho que são preciosos, mas que me afastam da tua presença, Senhor. Projetos, Senhor, que ainda que seja maravilhoso para o homem, não está na tua vontade para a minha vida. Deus, nessa noite abrimos mão, Senhor, daquilo que é precioso para nós, para viver aquilo que tu tem de extraordinário para nossas vidas. Eu profetizo o extraordinário de Deus na vida dos teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amados? Você toma posse dessa palavra? Amém. Em nome de Jesus. Então, quando você chegar na sua casa, quando você chegar no seu quarto, você vai dizer: Deus, coloca no papel. Deus, isso aqui é precioso para mim. Isso aqui, mas eu estou disposto a abrir mão disso tudo para viver aquilo que tu tem para minha vida. Ore ao Senhor, coloque: Senhor, eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso. Coloque em oração e diga: Senhor, eu abro mão do que é precioso para mim, para viver o extraordinário de Deus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Em nome de Jesus, querido. Sábado teremos culto no celular. Vai ser na casa de quem? Tem algum voluntário aqui? Seu Ramon? Ele falou contigo? Então tá bom, vou confirmar com o irmão Ramon. Então provavelmente sábado vai ser na casa do irmão Ramon. A gente combina as caronas aí. Amém? Mas vai ser bênção em nome de Jesus. Domingo, culto da família, vai ter um pastor conhecido nosso, uma bênção, vai estar ministrando aqui. Vai ser fogo e céu da glória de Deus. Então venha, convide pessoas, querido, para que possa ser abençoada. Querido, seja uma ponte de Deus na vida de alguém, querido. Traga as pessoas para que sejam abençoadas. Em nome de Jesus. Alguma coisa, meu amor? Não? Então vamos orar encerrando. Ah, é? Amém. Amém. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua glória. Senhor, nos leva para os nossos lares. Nos leva na tua dispensação, na tua paz. Que possamos ter uma noite, Senhor, um resto de semana debaixo da tua dispensação. Pai, que nós possamos abrir mão daquilo que é precioso para nós, para viver aquilo que é extraordinário na tua presença. Deus, eu não quero mais viver agarrado a um passado que se passou. Eu não quero viver preso a um presente que me amarra, mas eu quero viver o novo de Deus. Eu quero andar debaixo da tua dispensação, vivendo os teus sonhos, os teus projetos. Pai, nos leva na tua paz. E que possamos viver cada dia buscando o reino de Deus e a sua justiça. Em nome de Jesus, amém? Levante suas mãos, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça, superabundante graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre esta igreja, sobre a igreja de Jesus em toda a terra, sobre a igreja perseguida na Nigéria, sobre aqueles que sofrem por amor ao teu nome, seja com eles, Pai. E a igreja, para tomar posse dessa palavra, ela diz: amém. Senhor te abençoe, meu querido.